Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de geometria para as turmas de nono ano. Vamos lá, pessoal. Nós iremos hoje abordar o capítulo 1 do nosso livro A Conquista da Matemática, né? E lá ele fala o seguinte: ângulos determinados por retas transversais. Aí, pessoal, nós temos os ângulos opostos pelo vértice, considerando duas retas RS que se cruzam em um ponto V, formando quatro ângulos de medidas AX, B e Y, conforme mostra esta figura. Os ângulos de medidas X e Y são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Também são opostos pelo vértice os ângulos de medidas A e B. Então nós podemos observar aqui, pessoal, o ângulo X e Y, eles são opostos pelo vértice, portanto eles têm a mesma medida, são congruentes. Y é igual a x. E o ângulo A e o ângulo B, eles são também opostos pelo vértice e, portanto, A é igual a B. Ok, pessoal? Então vamos para frente. Observe que os lados do ângulo de medida A são formados pelo prolongamento dos lados do ângulo de medida B. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Vamos mostrar que essa afirmação é verdadeira. Pela figura podemos notar que, então pessoal, olhando aqui a figura, nós temos o seguinte: x mais A é um ângulo de meia volta, ou seja, vale 180 graus. Tá bom? X mais A vale 180 graus. Y mais A também é um ângulo de, somando os dois, dá meia volta, dá 180 graus. Então, pessoal, se x mais A é igual a y mais A, significa o que, pessoal? X mais o A é igual a y mais o A, aqui eliminamos o A, tá? Eles são iguais, eliminamos, sobrou x igual a y. Portanto, dois ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida, ok? Então, x é igual a y. Você poderia também verificar que as medidas de ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida usando um transferidor. Basta medir quantos graus tem cada um dos ângulos, você vai perceber que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Ok, pessoal? Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Dois ângulos são adjacentes quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado comum, tá bom? Então, na figura ao lado, AOB e BOC são ângulos consecutivos. Note que eles têm em comum apenas o lado OB, tá bom, pessoal? Então, esse ângulo, ó, BOC e AOB, eles são adjacentes. Tem um lado que é comum aos dois ângulos. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Então, em nosso exemplo, AOB e BOC são ângulos adjacentes. Observe agora que AOB e AOC, eles têm... Então, pessoal, aqui nós temos AOB e AOC, eles têm um lado comum e possuem o mesmo vértice. Logo, são ângulos consecutivos. No entanto, eles têm pontos internos comuns. Por esse motivo, AOB e AOC não são ângulos adjacentes. Observe, pessoal. AOB e AOC, eles não são adjacentes porque eles têm pontos internos em comum. Tá bom, pessoal? Então, não são adjacentes. Ângulos correspondentes. O que vem a ser ângulos correspondentes, pessoal? Dadas duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, obtemos oito ângulos. Veja, os pares de ângulos A e
B e F, C e G, tá? São chamados de ângulos correspondentes. Então, pessoal, aqui nós temos, né, duas retas, reta R, reta S e uma transversal, uma reta T, cortando as duas retas que são paralelas. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte: o A, ele é correspondente com deixa eu ver aqui, pessoal. O ângulo D, o ângulo D, ele é correspondente com o ângulo H. O ângulo C, ele é correspondente com o ângulo G. E o ângulo F, ele tem uma correspondência com o ângulo B. Ok, pessoal? Então, nós temos o seguinte. Sabemos que A e C são opostos pelo vértice. A e C, os ângulos A e C, eles são opostos pelo vértice, portanto, eles têm a mesma medida, né? Assim como E e G. Portanto, as medidas desses ângulos é a mesma. Ou seja, A é igual a C e E é igual a G. Porém, como R é paralelo a S, também podemos concluir que A é igual a E e D é igual a G. Então, pessoal, é o seguinte, ângulos complementares, não, correspondentes, eles são congruentes, ok? Então, ângulos, eles são congruentes. Observe, então, o ângulo A, ele é congruente com o ângulo E. O ângulo D, ele é congruente. Congruentes que são iguais. O ângulo D, ele é igual ao ângulo H, tá? D e H, D e G. D é igual a G? Não, pessoal. Aqui tem um erro. Se D não é igual a G, se D ele é igual ao ângulo H, quem é igual a G? O A é igual a C e o G é igual a E. Tá? Então, o A é igual a E e o C é que é igual a G, pessoal. O C é igual ao ângulo G, tá bom? E e G tá aqui, E e G. Deixa eu ver. O ângulo é igual a G, certo? Tá? Então, ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, tá bom? Então, aqui nós temos, dadas duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Ok, pessoal? Se a reta transversal corta duas retas, determinando ângulos correspondentes, congruentes, então essas retas são paralelas, tá? Então significa que as duas retas são paralelas. Então, logo, se elas são paralelas e os ângulos são correspondentes, estes dois ângulos são iguais, tá bom? Porque são correspondentes. E o ângulo G é correspondente com o ângulo C. Aqui nós podemos ver também, tá? Retas paralelas, o ângulo F ele é correspondente com o ângulo B, ou seja, eles têm a mesma medida. E o ângulo H tem a mesma medida do ângulo D. Tá? Isso só acontece, pessoal, se forem duas retas paralelas e uma transversal cortando mesmo, as mesmas. Na figura ao lado, R é paralelo a S. Ó, pessoal, nós temos aqui o seguinte. A reta R é paralela à reta S. Tá aqui, reta R, paralela à reta S. Vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B. Querem que a gente calcule o A e o B. Só nós podemos dizer, né, sabendo que em graus A é igual a 2x mais 50 e B é igual a 4x menos 30. Então, nós podemos dizer que A é igual a B, tá? Ó, eles são correspondentes. Então, pessoal, nós podemos dizer, deixa eu ver aqui o... dá para fazer aqui. Ó, então nós podemos dizer que isso aqui implica que
2x mais 50 é igual a 4x menos 30. Né, pessoal? Então, isso aqui vai implicar no seguinte. Quem tem letra, vamos deixar de um lado. Então, nós temos 2x menos 4x é igual a menos 30, que já está aqui, ó. E traz o 50 para esse lado, fica menos 50, tá bom? Então, 2x menos 4x fica menos 2x, né, pessoal? Então, tenho R$2 e estou devendo 4, então fico devendo 2, isso é igual uma dívida de 30 e outra dívida de 50, fica uma dívida de 80, tá? Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os números. 30 com 50 dá 80. Então, nós temos o seguinte. Multiplicando isso aqui por menos 1, vai ficar o que, pessoal? 2x é igual a 80. Temos que x vai ser igual a 80 dividido por este 2. Isso vai dar igual a 40. Então, 40 graus é o valor do x. Ok, pessoal? 40 graus é o valor do x. Aí, pessoal, para encontrar o A e o B, nós fazemos o seguinte, ó. A vai ser igual, tá? Vamos pegar aqui, o A é 2x mais 50. Então, o A vai ser igual a 2 vezes o x, que é 40, mais 50, pessoal. Então, o A, nós temos que o A vai ser igual, 2 vezes 40 é 80, mais 50. Então, 80 com mais 50 dá 130 graus. Então, A é igual a 130 graus. O B também é para dar igual a 130 graus. Vou puxar aqui, pessoal. Ó, A deu igual a 130. Como o A é igual a B, temos que o B também, logo, B é igual a 130 graus também. Tá bom, pessoal? Se quiser substituir também vai dar certo, ok? Lá no livro de vocês, pessoal, na página 122, nós temos, tá, algumas questõezinhas falando sobre esse assunto de hoje. A questão 1, 2, questão 3, questão 4, questão 5 e questão 6. Tá? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!